Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. Eu quero agradecer aí a sua presença, você que está chegando aqui talvez pela primeira vez, que ainda não é inscrito aqui no meu canal, inscreva-se aqui e venha fazer parte aqui do canal Pensamento Vivo. Será um grande prazer ter a sua companhia, mais um inscrito aqui conosco. Bem, nesse vídeo eu gostaria de destacar aqui, como eu já havia falado outras vezes, a forma como o corpo governante, a liderança da Organização das Testemunhas de Jeová, maqueia as informações, muitas vezes traz informações que não são verídicas ou que estão recheadas de, digamos, de meias verdades, né? Aquilo que eles nos acusam aqueles que os criticam de falar meias verdades. O corpo governante faz exatamente a mesma coisa. Na verdade, faz até pior, porque age de forma desonesta, pelo menos do meu ponto de vista. E eu vou expressar aqui o meu ponto de vista com base nas minhas pesquisas. Um querido aí recomendou o canal lá do... qual o nome? Acho que é lá do México. Checkmate, professor Ramiro, se eu não me engano. E ele havia falado uma coisa que eu tinha prestado atenção há um tempo atrás, até já trouxe aqui, inclusive, sobre números, sobre a quantidade, né, os quantitativos expressos nos relatórios da Organização Torre de Vigia. Coisa que eu já fazia há muito tempo, mesmo porque eu servi na modalidade de secretário da congregação, como ancião secretário, por muitos e muitos anos. Então eu cuidava dos relatórios, estatísticas, médias mensais, médias anuais, quantidades de tempo dos pioneiros, médias mensais dos pioneiros e etc. O mesmo se dá com a questão da contabilidade, né, financeira, área que eu também atuei por muitos e muitos anos, fazendo, além das contas da congregação, também contas das assembleias, contas de congressos, auditorias trimestrais das congregações, auditorias das arrecadações dos congressos, de assembleias. Então, muitos números, né? E muitos anos também, muita experiência de vida. E aí, naturalmente, nós percebemos algumas discrepâncias nas informações. Algo que o nosso querido professor Ramiro, lá no canal dele, Checkmate, fez muito bem, né? E eu vou aqui passar a informação também aqui para nós, né? Que ele passou muito bem. Se você quiser assistir lá no canal dele, fique à vontade. O canal é Checkmate, o nome, né? Checkmate. Professor Ramiro. E ele fala muitos assuntos e mostra no site, nas publicações, as suas referências. O mesmo que eu vou fazer aqui agora também, como eu tenho acostumado a fazer. Se você for lá no site oficial da organização Torre de Vigia, o jw.org/pt em português, e for na seção Perguntas Frequentes, você vai ver lá, por exemplo, totais gerais, relatórios gerais, e tem uma parte lá que fala justamente sobre quantas testemunhas de Jeová existem. Quantas testemunhas de Jeová existem? É possível que você esteja vendo aí do lado, caso não esteja aparecendo a imagem aí. É essa parte aqui, está em preto e branco, que eu imprimi, né, na impressora preto e branco, não é colorida. Tá vendo aí? Então, quantas testemunhas de Jeová existem em todo o mundo? Então, eles colocam no relatório do ano de serviço de 2024. Lembrando que o ano de serviço da Sociedade Torre de Vigia inicia em setembro e termina em agosto do ano posterior. Por exemplo, nós estamos em 2025 e estamos no mês de julho. Isso significa que o último ano de serviço do ano 2025 será agora em agosto. Quando iniciar setembro, quando entrar setembro e as boas novas andar no campo. Olha, é uma música do Beto Guedes, né, do Borges, do Clube da Esquina, que faz alusão, inclusive, aos pioneiros, né? Quando entrar setembro e as boas novas andar no campo. Então, quando entrar o mês de setembro, vai iniciar o novo ano de serviço da Organização Torre de Vigia, que será o ano de serviço de 2026. Certo? Então, aqui está o relatório anual de serviço do ano de 2024, que terminou em agosto de 2024. Certo? Quantas testemunhas de Jeová em todo o mundo? Eles colocaram, olha só o relatório deles, 9.043.460. Mas é interessante que esse número, na verdade, refere-se a um auge e não ao número de publicadores. E nem à média mensal de publicadores, que seria o número real.
de publicadores se fosse contado da forma honesta. Se eles falassem de forma honesta que testemunhos de Jeová são todos aqueles que vão de casa em casa pregar e bater, né, e entregar relatório, se isso fosse a verdade, esse relatório aqui já estaria desonesto, porque o número seria a média mensal, correto? Que seria em torno de 8,8 milhões. 8 milhões e 800, mais ou menos. Mas isso aqui refere-se a um auge. Eu já expliquei que auge é quando, por exemplo, nós temos 10 publicadores, 10 entregam, então nós conseguimos, né, tirar ali o número total de publicadores, 100% entregou. Se no mês seguinte só 9 entregar, um vai ficar de fora. E aí eu vou entregar 9 relatórios, mas nós temos 10 publicadores, mas só 9 entregaram o relatório. No outro mês, 10 entregam 100%, e aquele que deixou de entregar, entrega mais um. Então 11 vão ter 11 relatórios, mas continuamos com 10 publicadores. Então qual foi o meu auge? 11. 11 é o auge. 11 é o auge, mas não é o número de publicadores, porque ali está compreendido no 11 também aqueles que entregaram seus relatórios atrasados. Então quando eles falam que tivemos um auge de 9 milhões, dentro desse auge está também publicadores que entregaram relatórios atrasados, foram contados mais de uma vez. Mas veja que eles colocam aqui para dar uma impressão de inflação, de crescimento, o número total de testemunhas de Jeová em todo o mundo sendo 9 milhões. Ainda que não fosse auge, já estaria sendo desonesto quando fala testemunhas de Jeová em todo o mundo. E agora eu vou te mostrar por quê. Por quê? Se você for na outra pergunta frequente, que é essa aqui, ó, o que eu tenho de fazer, tá cheio de números aqui porque eu estava fazendo um cálculo. O que eu tenho de fazer para me tornar testemunha de Jeová? O que realmente é uma testemunha de Jeová para a torre de vigia? Percebeu que o número aí foi testemunho de Jeová em todo mundo? 9 milhões? Será que isso é verdade? É honesto? Olha essa pergunta frequente aqui, ó. O que eu tenho de fazer para me tornar uma testemunha de Jeová? Aí você vai ver nas respostas assim. Então, para se tornar uma testemunha de Jeová, a pessoa tem que passar por um processo. E é exatamente isso que eles respondem aqui nessa parte das perguntas frequentes. O que eu tenho de fazer para me tornar uma testemunha de Jeová? A pessoa precisa, primeiro, ela passa pelo o processo inicial é ela ser contatada por um membro anterior, que vai à casa dela. Isso eu estou falando quando não é uma questão de filho, de irmão testemunho de Jeová. Se for filho, o processo é um pouco diferente, parecido, mas pula algumas etapas, né? Vamos então ver as duas etapas, quando é um filho de um irmão testemunho de Jeová e quando é uma pessoa do território. Primeiro, uma testemunha de Jeová bate na porta dela, ela aceita um estudo, ela vai ser revisitada. Aí uma testemunha de Jeová vai na casa dela, começa a fazer um estudo bíblico, convida ela para ir para a reunião, ela então vai à reunião e aí o processo começa a ser igual ao do filho do testemunho de Jeová. O filho do testemunho de Jeová já começa a ir para a reunião, né, com os pais. Então ele não passa por aquele processo inicial de ser contatado, porque ele já nasce tendo acesso àquelas informações. Então ela é levada à congregação, ela é levada lá para assistir às reuniões e ela começa então a fazer parte do grupo, comentando, entra para a escola do Ministério Teocrático para fazer demonstrações e quando ela está apta, é considerada aprovada pela comissão de serviço da congregação, os 3 anciãos da comissão de serviço, que é o coordenador, o secretário e o superintendente de serviço, ela então é aprovada para se tornar uma publicadora, isso tanto filho quanto alguém do território, né? Filho de irmãos e também pessoas do território. Ela vai ser analisada, vai ver se ela está à altura, né, de representar a organização no território, se identificando, porque quando as pessoas veem as pessoas na rua, batendo de casa em casa, andando, né, elas não sabem distinguir quem é batizado, quem não é, quem é publicador não batizado, quem não é. Para eles todo mundo é a mesma coisa. Então ela precisa, né, estar à altura de representar aquele grupo, se enquadrar, para não trazer vergonha, né, para a organização. E aí o que acontece? A pessoa aprovada começa a pregar no território e apresentar o relatório. Antigamente tinha um relatório mensal, né? Agora o relatório não conta mais horas, número de publicações. Só o relatório agora é simplificado, só diz se a pessoa foi, pregou ou não. E aí ela é contada como um publicador. É essa pessoa que é contada como um publicador que está aqui, ó,
nesses 9.043.460, ou nos 8 milhões na média, né, mensal. Na média anual do ano de 2024, a média foi 8.800.000 e alguma coisa. Isso aqui, esses 9 milhões, é uma máscara, são os auges, que é desonesto, né, dizer isso para os irmãos para dar a impressão de que nós crescemos. Mas então, todos são contados da mesma forma, e é isso que eles colocam aqui como resposta. Ó. Cadê? Onde é que eles colocam essa resposta? Como vocês fazem a contagem do número de testemunhas de Jeová? Nós contamos como testemunho de Jeová apenas as pessoas que participam todo mês na obra de pregação das boas novas do reino de Deus. Essa contagem não inclui somente pessoas que são batizadas como testemunhas de Jeová. Percebeu a resposta? Essa contagem não inclui somente pessoas que são batizadas como testemunhas de Jeová. Quem ainda não é batizado, mas já participa da obra de pregação, também é contado. Ou seja, aquele número não é o número real de testemunhas de Jeová. Mas eles dizem testemunhas de Jeová no mundo. Não é verdadeiro. Porque para eles, testemunho de Jeová é quando a pessoa passa pelo processo de ser a publicadora não batizada, aí ela chega na parte da dedicação, onde ela tem que fazer ali a oração de dedicação a Jeová. Depois ela responde as perguntas para 3 anciãos, as perguntas que estão no livro Organizados, no livro verdinho, antigamente verdinho, né? Agora é colorido, com figuras na capa. E ela passa pelo processo de questionar, ela tem que responder uma sequência de várias perguntas para 3 anciãos diferentes, que são as perguntas do batismo. E por fim, ela vai ser batizada. Quando ela é batizada publicamente, aí sim ela se torna uma testemunha de Jeová. Portanto, não é verdadeiro quando eles dizem aqui que o número de testemunhas de Jeová, mesmo que fosse esse número aqui de auge, 9.043.000, não é verdadeiro, porque esse número aqui está incluindo também os que não são batizados, como eles mesmos dizem aqui nessa parte, mas como está em partes diferentes, e geralmente os irmãos não atinam, não raciocinam no que a organização fala, não presta atenção em nada, praticamente, o Fernando falou, se lasca, tá certo. Mas não é verdadeiro, não é real, entendeu? É desonesto, é uma desonestidade intelectual informativa. Se você for raciocinar dentro desse ponto de vista, vamos pegar o ano de 1999, nos relatórios gerais de 1999, eu vou pegar os números aqui e arredondar. O número de testemunhas de Jeová alegadamente contado por eles, que não é verdadeiro, mas vamos dizer que fosse um total de batizados, só para você ver uma discrepância. O total de pessoas batizadas, vamos dizer que fosse verdadeiramente os 5.653.000 em 2024. Vamos dizer que fosse isso, né? Porque eu sei que esse número aqui inclui também quem não é testemunho de Jeová, que são os publicadores não batizados. Mas vamos assumir que fosse 5.653.000 testemunhas de Jeová em 1999. Naquele ano batizaram-se 323.000 pessoas. Se em 2024 foram batizados 296, nós não vamos somar ano a ano para ver cada ano quanto que foi. Vamos tirar a média de 323 e 296, a média vai ser 310, né? A média. Então, em média, vamos contar essa média anual. Todo ano, 310.000 pessoas são batizadas. Isso quer dizer que novas testemunhas de Jeová surgiram, 310.000 novas testemunhas de Jeová surgiram a cada ano. Então, 1999, 2000, 2000, 25 anos até 2024. Em 25 anos, o número, então, seria de pessoas que foram batizadas nesse intervalo de 25 anos, de 1999 a 2024, de 7,7 milhões. 7.750.000 pessoas. Somando com as que já tinham em 1999, daria então 5.653 mais 7.750, 13.403. Deveria ter, mesmo contando de forma errada, como eles contam, de forma desonesta, deveria ter hoje 13.403.000 testemunhas de Jeová no mundo. Mas eles, mesmo mentindo, dizem que tem 9.043. Se você subtrair, então, 13 milhões menos 9 mil, nós temos aí uma defasagem de 4,4 milhões de testemunhos de Jeová. Mesmo eles contando de forma desonesta, mesmo eles sendo desonestos, ainda assim o número é terrivelmente
Absurdo. Onde estão essas 4 milhões de pessoas? 4 milhões e 400 mil. Para onde foram? Então, para você ver a quantidade de gente que saiu da organização nesse período de 25 anos, mesmo eles contando de forma desonesta, o número deveria ultrapassar 13 milhões hoje. Deveria estar muito mais. Tanto é que você vê lá que os mormons já são hoje cerca de 17 ou mais milhões. Os adventistas já subiram para 22 milhões. Só no Brasil eles são mais de 1,5 milhão, 1,6 milhão, o dobro do número de testemunhas de Jeová. São organizações religiosas que crescem muito. Mas na organização Torre de Vigia, o número lá em 1999 era 5 milhões e pouco, e foi de forma muito lenta, com crescimento que era de 2% anual, agora caiu mais ainda. E ainda assim, nós temos uma defasagem, mesmo eles mascarando os números, mesmo eles mentindo, inflacionando os números absurdamente, ainda assim há uma defasagem ali, se você fizer uma conta rápida, de mais de 4 milhões de pessoas que sumiram. É claro que se você for fazer a conta de forma honesta, você vai ver que a quantidade de pessoas que desapareceram da Torre de Vigia é muito maior. Então, o que isso tudo quer mostrar? Por que eu estou trazendo esse vídeo aqui? Primeiro, para mostrar a desonestidade do corpo governante, que eu já mostro aqui há muito tempo. Como eles são desonestos, como eles mascaram as informações, como eles manipulam as informações para ludibriar o público, porque isso aqui é um site para uma visibilidade midiática, para as pessoas em geral. Então as perguntas aqui é para poder impressionar as pessoas. E também para impressionar os irmãos. Tanto é que nós vimos aí muitas pessoas comentando: nós já passamos de 9 milhões, a nossa organização, ganhamos a Copa do Mundo. Como se fosse assim uma vitória, né? Como se tivesse feito alguma coisa extraordinária. Então os irmãos ficam tudo embasbacados com as mentiras que o corpo governante conta. E se você for filtrar tudo direitinho, você vai ver que você foi enganado. Na verdade, o que houve foi um decréscimo absurdo. O número de pessoas que saíram da organização, principalmente anciãos, tem sido vertiginosamente grandes. Muitas pessoas, cada dia mais vai surgindo pessoas que saíram da organização, anciãos, pessoas que serviram por décadas. Tem despertado. E isso assusta o corpo governante, tanto que ele precisa fazer essas maquiagens, precisa fazer essas modificações doutrinárias, dar permissões, abrir, afrouxar as rédeas para que os irmãos possam se sentir mais confortáveis, mais felizes e atrair mais pessoas. Porque a quantidade de gente que está saindo é muito grande. É isso. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? O que você opina sobre isso? Deixa a sua opinião aí. Coloca aí nos comentários, por gentileza. Eu quero agradecer o querido que sugeriu aí o site, o canal do nosso querido professor Ramiro, lá do Checkmate, e também sugeriu esse assunto. Muito obrigado. Até os nossos próximos vídeos. Até lá.